Quando nós lemos 1 João, quer dizer Epístola de João. Eu tenho falado aqui sobre o vencer, né? Sobre o conquistar, o não aceitar a derrota. Há uma promessa de Jesus para nossas vidas, há uma promessa de Deus para a sua, para a minha vida. Então nós, por aceitar Jesus, nós passamos a ser herdeiro e cordeiro do Senhor Jesus. Só que hoje muitas pessoas têm aberto mão disso. Pessoas que eram de Deus, hoje estão fora, serviram ao diabo, servindo as drogas, matando, roubando, adulterando, prostituindo, mentindo, enganando. Pessoas que antes sentavam na mesa, pessoas que antes faziam a vontade do Senhor. E quando eu ajoelhei para orar, eu lembrei dessas pessoas. A gente atende pessoas, e muitas das pessoas que nós atendemos são pessoas que estavam no Evangelho, que estão sofrendo, manifestam com entidades, manifestam demônio. Quer dizer, uma pessoa ao ponto de manifestar com demônio, porque o demônio realmente conseguiu dominar aquela pessoa, seja através de uma tristeza, seja através de uma doença, seja através de um pecado que a pessoa cometeu. O demônio conseguiu ali invadir. Então, eu me preocupo muito com a sua vida espiritual, entendeu? Eu me preocupo muito com você, com como você está, da forma que você anda. As reuniões da Igreja Nação de Deus é sempre levar você a consciência que você não pode parar, não pode desistir, porque a desistência ela é uma brecha para que Satanás lance as setas e comece a te botar um desânimo, te botar uma fraqueza. Daqui a pouco você está desanimado. E a gente tem essa preocupação. E nós temos sempre falado de que uma pessoa que não tem o Espírito Santo ela não consegue vencer. Não tem jeito. Não tem jeito. Então a gente tem que se preocupar com isso na Igreja de Deus, a ter uma fé inteligente, uma fé de conhecimento da palavra, uma fé que você não esmorece, como Diana ontem, quando a gente falou sobre Ana. Enquanto Ana aceitou aquela situação, a vida dela continuou sendo escravizada. Mas ela chegou lá e tomou uma posição. Então, quando você vem para a igreja, você tem dois caminhos: de se manter onde você está ou de mudar a sua vida. Compreende? Ana ia para o templo sacrificar. Mas o que mudava nessa vida de Ana? Nada. Por quê? Porque Ana não sacrificava ela, mas sim outros por ela. E muitas vezes o bispo sacrifica numa oração pela pessoa, sacrifica no jejum, né? na perseverança, mas a própria pessoa não sacrifica. E ela quer ter resultado. E Jesus deixou muito claro que a salvação, os milagres são individuais. Cada um vai conquistar o seu. Mas como acontece isso? 1 João, capítulo 5, versículo 1. Diz assim. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todos acharam? Podemos ler? Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Muito bem. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos e amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então a primeira parte do vitorioso é guardar os mandamentos de quem? Puxa vida, por que a nossa preocupação aqui na Igreja Nação de Deus de levar para você um alimento forte,
Às vezes, a palavra é até dura, porque não existe palavra da Bíblia mansa. Não existe. Todas as palavras da Bíblia é exortação, é repreensão, é conhecimento, né? É levar você para o acerto. Toda passagem bíblica não é passagem melancólica, são passagens diretas e objetivas na vida da pessoa para ela acertar e ter a vitória. Então, olha só o que o nosso Senhor Jesus fala aqui através dessa palavra. Porque todo aquele, versículo 3, né? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são o quê? Penosos. O primeiro amor de Deus é você aceitar Jesus. O segundo, fazendo uma escala, é você guardar os seus mandamentos e praticar eles. Diga amém. Pegou? Deu para entender? Porque no início aqui assim, todo aquele que crê que Jesus é Cristo, não é isso que ele fala aqui? É nascido de Deus. Então, a primeira posição de uma pessoa é aceitar Jesus. E muitas dessas pessoas não conhecem a Bíblia. Concorda? Muitos de vocês entraram na igreja e não sabiam nada de Bíblia. Eu era um, mas passei a conhecer. A segunda parte é guardar os mandamentos, que eles não são penosos. Mas quantas pessoas têm feito os mandamentos ser penosos na vida dos outros, trazendo dogmas, doutrinas, costumes, sim ou não? Aí a pessoa serve a Cristo? Não, ela serve uma doutrina, serve um costume e ela fica cansada, porque na verdade a pessoa não quer fazer aquilo, faz porque foi obrigado a fazer. Por isso Jesus disse: os meus mandamentos não são penosos. Amém? Vamos lá. Quando chega aqui no versículo 4, ele diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o quê? O mundo. Então primeiro ele diz que nós temos que aceitar Ele como único Salvador, certo? Depois ele diz: guarda os mandamentos. Aí depois ele nos traz a bênção, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Preste bem atenção. Agora a gente vai trabalhar um pouco mais. A fé é o que vai transformar a nossa vida, em todo sentido. Todo sentido. Por quê? Quantas pessoas nós conhecemos que aceitou Jesus? Quantas pessoas nós conhecemos que lê a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, sabe versículo, sabe passagem, sabe onde está, sabe tudo, mas as suas vidas não mudam? Por quê? Porque o que faz mudar a minha vida é o novo nascimento. Diga bem. Deu para entender? Eu posso usar você como exemplo? Não pode? Da sua vida para cá? Quando você veio para a igreja? Posso usar? O Nilson ia na igreja. O Nilson ia na igreja. Fazia parte dele. Estava lá. Mas o Nilson nunca tinha tomado a posição. Isso é um testemunho muito forte, lindo. Só quem foi no dia lá que sabe, né? Está gravado, tá? O Nilson até então nunca tinha tomado a posição de fato de se entregar a Jesus. Por quê? Porque quando o Nilson estava na igreja, ele não via as condutas de algumas pessoas que condizia com o que a Bíblia dizia. Aí ele fala: digo eu, né? Penso eu que ele pensava dessa forma. Poxa, eu vou aceitar Jesus para ficar do jeito que eles estão? Eu vou continuar do jeito que está. Do jeito que Deus fala no meu coração, eu vou. Então ele tinha o conhecimento, ele tinha a palavra, mas ainda não tinha nascido de novo. Lembra de Nicodemo? Jesus falou: convém, Nicodemo, você nascer de novo. Aí Nicodemo disse: peraí, Senhor, como eu vou voltar ao ventre da minha mãe sendo velho e nascer de novo? Jesus disse: não. O que você tem que fazer é se batizar e receber o Espírito Santo. O Nilson fez isso. Ninguém disse para ele: ó,
pelo Espírito, se batizou e aceitou Jesus. Genésio não foi diferente. E muitos de vocês. Genésio, quando entrou aqui, também era assim. Era um homem que pouco ia à igreja. Era, não era? Hoje, é um homem que eu não preciso ficar em cima dele. É dizimista, é ofertante, ajuda a igreja. Olha o que o Espírito Santo fez. Mudou. E não mudou por causa de uma doutrina. Não mudou por causa de uma imposição do homem. Mudou pelo Espírito. E quando muda pelo Espírito, a coisa flui. Por isso Jesus disse aqui, olha. Ele diz aqui no versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, para que Deus nos ame, como diz a palavra, nós temos que guardar o seu mandamento. Por quê? Quem foi desobediente na Bíblia? Satanás. E Satanás, por ser desobediente, foi expulso dos céus. Então Deus não se agrada da desobediência. Deus se agrada daqueles que obedecem. Por isso que Deus fala aqui, que quando nós guardamos os seus mandamentos, Ele nos ama. E quando Deus ama uma pessoa, Deus transforma o seu casamento, Deus transforma a sua saúde, Deus transforma a sua vida financeira. O que nós temos que fazer é chamar a atenção de Deus para nossas vidas. Como fazemos isso? Largando o que é errado. Diga amém. Amém. Deu para entender? Largando o pecado. Nós chamamos a atenção de Deus para a nossa vida. E quando nós chamamos a atenção de Deus para a nossa vida, Ele começa a tirar o que é ruim. É igual o filho que desobedece pai e mãe. O pai e a mãe não tem prazer de abençoar ele. Não tem. Mas aquele filho que obedece, o pai e a mãe tem prazer. E às vezes faz até o que não poderia fazer. É ou não é? Faz até o que não poderia. Por quê? Porque aquele filho obedece. Deus busca pessoas obedientes. E hoje o que nós temos mais visto no meio da igreja, no meio do povo de Deus, são pessoas que não têm se firmado. Eu conheço muitas pessoas que dizem, olha, eu tenho Jesus na minha vida, mas o Jesus que está na vida daquela pessoa não é o Jesus da Bíblia, que diz o seguinte, versículo 4, porque todos o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, Filho de Deus?